Paraná é o quinto estado com mais candidatos à reeleição na eleição majoritária. A maioria dos postulantes vai concorrer a segundo mandato na Assembleia Legislativa. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral e apontam que 71 políticos e políticas paranaenses estão tentando se reeleger nesse pleito de outubro. É o quinto maior número entre os estados e também o Distrito Federal. Quem lidera o ranking de postulantes a um novo mandato é o estado de São Paulo, com 148 concorrentes à reeleição. Em seguida, aparece Minas Gerais, com 120 políticos na corrida para garantir mais uma vez a vaga. Rio de Janeiro está no terceiro lugar, com 89 candidatos à reeleição, e a Bahia aparece em quarto, com 84 pessoas que vão disputar as eleições mais uma vez. Entre os 71 candidatos à reeleição no Paraná, 43 são aí deputados e deputadas estaduais. 26 políticos e políticas já possuem uma cadeira na Câmara Federal. Além deles, também vão tentar se reeleger novamente o atual governador Ratinho Júnior, do PSD, e o senador Álvaro Dias, do Podemos. Os 43 parlamentares que já possuem uma cadeira na Assembleia Legislativa representam apenas 4,79% do total de 898 postulantes à vaga de deputado estadual. Dentro deste total, 9 ainda não receberam recursos públicos. Porém, os outros 34 que possuem uma vaga no Legislativo já foram beneficiados com 10 milhões e 600 mil reais do total de 34 milhões do fundo partidário, destinados aos candidatos a deputado estadual. Já os deputados federais que vão tentar a reeleição correspondem a 4,12% dos 632 concorrentes a uma vaga na Câmara Federal. Entretanto, aqueles que estão com um mandato já receberam 35 milhões de reais em recursos públicos, ou seja, 40% do total destinado a todos os candidatos, que é de 89 milhões de reais. Os outros dois candidatos que tentam a reeleição, ou seja, Ratinho Júnior ao governo e Álvaro Dias ao Senado, juntos já receberam 8 milhões de reais do fundo partidário. Aqui na Assembleia Legislativa, só não está tentando se reeleger pela casa aqueles poucos que decidiram pendurar as chuteiras da política ou aqueles que migraram para a tentativa aí de outros cargos, principalmente esse salto, esse degrau que sobem da Assembleia Legislativa para a própria Câmara Federal, ilustrando aí essa carreira política, né? Porque eles, uma vez dentro da área, não querem mais deixar, só vão buscando outros cargos ou ainda reeleições. Mas é interessante a gente olhar que o percentual de candidatos que estão tentando uma reeleição dentro do total de novos candidatos, ele é muito pequeno, em torno de 4%. Então tem muita gente aí para também concorrer a essas vagas, apesar deles, esses que já têm cargos, saírem um pouquinho na frente. Primeiro porque já estão atuando, têm o próprio mandato para utilizar ali como conhecimento do público, e também são os que estão recebendo a verba do fundo partidário, Pedroso. Olha, nessas eleições nós temos um recorde histórico de candidatos, né, de deputados federais que se candidatam à reeleição, Bia. Você tem ele desde a década de 90, que é quando eu acompanho mais sistematicamente os dados, então nos últimos 30 anos, nós estamos batendo um recorde. 87% dos deputados federais estão tentando a reeleição. É um número 10% maior do que a eleição passada. E esses dados, quando a Bia aponta, olha, o fundo partidário, essas questões todas, elas são determinantes para esse número tão alto de tentativas de candidato à reeleição. Por que isso, ouvinte? Você que está atento, está acompanhando. Você muitas vezes acompanhou o discurso na época que eles discutiam o fundo eleitoral, o fundo partidário, essa turbinada no uso de recursos públicos. Eles falavam, olha, isso vai facilitar a vida daquelas pessoas que querem renovar a política, isso vai tornar mais igualitária a disputa, vai possibilitar que mais gente que não tem acesso a grandes empresários possam concorrer. Balela! Conversa para boi dormir, absolutamente longe do que a realidade está mostrando. A realidade nos aponta o seguinte, que todas as medidas que foram tomadas, elas favorecem os atuais mandatários. Muitas vezes a gente questiona aqui a eficiência dos políticos, eles têm realmente eficiência duvidosa em muitas áreas, menos quando o interesse concentrado é o deles. Então, nesse caso, você está percebendo, votaram um fundo bilionário que favorece quem? Quem já tem mandato. Então, além do fundo, Bia, vale a gente chamar a atenção para aquelas emendas de relator, para as emendas de bancada, as emendas parlamentares e o orçamento secreto. Eu posso apostar aqui que a tendência desse Congresso, das eleições nacionais do Congresso Federal, terá uma renovação, uma das mais baixas da história. Você tem aí uma disfunção, você tem uma distorção, nesse caso, que favorece os atuais mandatários. E nesse sentido, quando é para favorecer os interesses de quem está ali exercendo a cadeira, Bia, nesse sentido, não tem dificuldade, eles são absolutamente rápidos e eficientes.
Então, cabe ao eleitor, cabe às pessoas que julgam esses políticos, olhar atentamente quem fez o quê, qual é a biografia, qual a história e principalmente quais os resultados que essa pessoa trouxe. Então vale essa atenção, porque realmente os políticos que lá estão, Bia, não querem largar a cadeira de jeito nenhum.